Abra a palavra do Senhor no Salmo 139, ou como eu, ligue a palavra do Senhor no Salmo 139. O pastor Renan geralmente começa a pregação fazendo uma introdução, né? Contando alguma história. Como um bom discípulo, não vou fazer diferente. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já se sentiu insignificante? Você já se sentiu pequeno em algum momento da sua vida? Pequenininho? Algum tempo atrás a gente teve a festa da colheita e foi uma bênção. A festa da colheita, para quem não sabe, é uma festa que celebramos todos os anos aqui na igreja, agradecendo ao Senhor pela sua provisão, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela sua bondade, pelo seu favor. Foi uma bênção a festa. Quando ela terminou, nós começamos a desmontar o cenário lá no estacionamento. E aí eu peguei uma cadeira para retirar algumas bandeiras, e quando eu estou retirando as bandeiras, eu escuto uma voz atrás de mim. E a voz fala assim: Edilson, pode sair daí, você não precisa ficar aí não, eu nem preciso de bandeira para retirar, eu nem preciso de cadeira para retirar essas bandeiras. Aí quando eu olho, quem é que está do meu lado? Ramon. Eu falei: tá bom, obrigado. E aí eu saí, fiquei feliz porque ele me ajudou, mas ao mesmo tempo fiquei triste. Detalhe, Ramon tem 2 metros de altura. Você já se sentiu pequenininho perto de alguém? Naquela hora eu me senti tão insignificante. Quando Davi escreveu esse salmo, ele teve um sentimento parecido. Mas não foi um sentimento de tristeza que ele teve. Pelo contrário. Quando Davi escreveu esse salmo, ele se maravilhou com os atributos de Deus. Davi, ele foi um homem separado por Deus, e a sua história toca o meu coração. Como nós vimos semana passada no Salmo 23, quando diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabemos que ele foi pastor de ovelhas na infância, na adolescência. Ele se tornou um poeta erudito. Ele se tornou um músico excelente. Além disso, ele se tornou um soldado de guerra. Posteriormente, pela ordem e direção do Senhor, ele veio a ser rei de Israel. Definitivamente, ele era um homem separado por Deus e com muitas qualidades. Quando ele escreve o Salmo 139, ele já é rei de Israel. E quando ele compõe essa canção, ao terminar ela, ele entrega na mão dos músicos do palácio. É tanto que talvez, se você olhar no subtítulo do Salmo, vai estar escrito canção para o mestre de música. Sabe o que nós observamos aqui? Os anais da história vai dizer que na Israel antiga, todo o povo cantava esse salmo em adoração ao Senhor. Isso é o que nós fazemos hoje na igreja, o que fizemos, por exemplo, ao cantar o Salmo 139 e adorar o Senhor com outros hinos. Fizemos isso agora há pouco. Davi, ele compôs essa canção e ele se sentiu, ao compor essa canção, alguém muito pequenininho. Mas, como eu já falei, ele não está nem um pouco triste, pelo contrário. Ele está maravilhado com a grandeza de Deus, e por refletir e ter o privilégio de compor os seus perfeitos atributos. E aqui nesse salmo, nós descobriremos, através do rei Davi, que Deus, ele revela para nós os seus perfeitos atributos, compartilhando isso aos nossos falhos corações. E como é que Davi faz isso? Quando nós olhamos para o Salmo, ele tem 24 versículos, e esse Salmo foi dividido por Davi em 4 sessões, onde em cada sessão existem 6 versos. E para nós começarmos a contemplar essa poesia em forma de música que Davi escreveu, a primeira revelação que ele faz para nós nesse Salmo é que o nosso Deus, ele é onisciente. Veja no boletim: e porque ele é onisciente, ele nos conhece profundamente. Porque Deus, ele é onisciente, ele nos conhece profundamente. Eu quero só a atenção de vocês agora, por um segundo.
Eu não sei se vocês já foram, se alguém aqui já foi nas cataratas do Iguaçu, mas quando você entra no portal de passagem, você pega um ônibus até chegar nas cataratas e o ônibus ele é transparente. Enquanto você está caminhando, você está dentro do ônibus até chegar às cataratas, você está contemplando todas aquelas belezas. Você vai se admirando com o belo. A gente vai passear pelo Salmo 139, versículo após versículo, e eu vou precisar da atenção de todos vocês. É como se nós estivéssemos numa estrada também cheia de lombadas, e cuidadosamente precisaremos olhar versículo após versículo, porque Davi, na sua erudição profunda, ele nos força a contemplar o belo em cada detalhe que ele escreveu nessa canção. Então, para iniciar, perceba comigo no versículo 1, veja só o que diz a palavra do Senhor. O salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Primeira observação aqui é que essa palavra sondar no hebraico, ela era utilizada na Israel antiga pelas pessoas que trabalhavam nas minas. E o ato de cavar para revelar o que ainda não é conhecido se chamava sondar. E como Davi, ele é um poeta profundo, e ele sempre faz analogias utilizando elementos, faz sentido ele colocar dentro da sua canção essa construção. Com outras palavras, o que ele está querendo dizer aqui logo de início? Senhor, Tu é aquele capaz de cavar as áreas mais ocultas que existem nos nossos corações e revelar aquilo que está escondido. Deus, meus irmãos, é o único capaz de entrar nas áreas mais ocultas das nossas vidas e revelar aquilo que está em segredo. Nós não nos conhecemos profundamente, mas Deus conhece. Acompanhe agora o versículo 2, vamos continuar. E ele diz: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. A ciência moderna avalia que nós temos aproximadamente 10.000 pensamentos por dia. Agora, acompanhem comigo aqueles pensamentos mais mimados que nós temos. Aqueles pensamentos mais cuidados, mais acariciados, até mesmo mais protegidos por nós. Todos esses pensamentos Deus conhece profundamente. E aí chegamos no versículo 3 e ele diz assim: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Uma outra observação aqui, o verbo saber no início desse terceiro versículo, na verdade, Davi não está querendo dizer que ele sabe simplesmente que alguém trabalha e que alguém está descansando no seu período de folga. É muito mais do que isso. Essa palavra saber no hebraico significa peneirar. Ou seja, o que Davi está dizendo para nós? Senhor, Tu seleciona todos os dias da minha vida, peneirando, escolhendo eles um por um. Tu sabes plenamente o que vai acontecer comigo. E aí chegamos no 4º versículo, e Davi ele revela o conhecimento de Deus ultrapassando a nossa compreensão humana. Veja só o que ele escreve, versículo 4. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Meus irmãos, que versículo profundo. É comprovado que, ao falarmos, 18 palavras já estão engatilhadas no nosso cérebro, e por isso que nós não gaguejamos ao comunicar algo. Ou seja, todas as palavras, antes mesmo de sair das nossas bocas, Deus já sabe plenamente. E aí uma outra observação agora, pensando na nossa vida devocional, pensando no nosso relacionamento com Deus, e quantas vezes nós estamos diante do Senhor, vamos orar e nenhuma palavra sai.
Como alguns dizem, e eu já ouvi tantas vezes, parece que o céu está de bronze. A gente tenta orar e não sai nada da nossa boca. E muitas vezes só sai a palavra, Deus tenha misericórdia. E quando acontecem esses momentos, meus irmãos? Tempos difíceis, talvez, momentos de aflição, quando não conseguimos externar diante do Senhor aquilo que está acontecendo aqui dentro. Às vezes a nossa cabeça está fervendo, mas não conseguimos colocar para fora. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse algo profundo. Ele falou que sentimentos que não podem ser expressos são sempre orações que não podem ser recusadas pelo nosso Senhor. Antes que a palavra saia da nossa boca, Deus ele já sabe, meus irmãos, como está aqui dentro, Davi ele está maravilhado com a capacidade de Deus de conhecê-lo profundamente. É por isso que ele diz assim, no versículo 5. Preste atenção. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Uma outra observação aqui. Às vezes essa compreensão de cercar no início do versículo, ela pode ser mal interpretada. Pastor Charles Swindoll, falando do verbo cercar utilizado aqui, era utilizado nos tempos antigos, principalmente essa situação específica que Davi escreve aqui, principalmente em períodos de guerra. O rei mandava fechar a fortaleza por dentro para que nenhum habitante do seu reino saísse desesperadamente pelas portas e de repente viesse a morrer na mão dos inimigos. Às vezes, meus irmãos, na hora da adversidade, é isso que Deus faz conosco. Às vezes, na hora da adversidade, Deus ele fecha todas as saídas de emergências, justamente para nós não tomarmos decisões precipitadas. Deus nos conhece profundamente. Ele sabe das nossas limitações e sabe que em algum momento poderemos tropeçar e cometer alguma besteira. Por isso que Davi está falando, tu me cercas por trás e pela frente. Nós podemos até reclamar porque as portas estão trancadas. Muitas vezes poderemos fazer isso. E poderemos reclamar porque nós não estamos com as chaves. Mas o fato de nós não estarmos com as chaves das portas nas nossas mãos é porque Deus nos ama e Ele tem zelado por nós, e por nos conhecer Ele está cuidando de nós nos momentos mais adversos das nossas vidas. Por isso que Davi não está triste, ele está maravilhado com o Senhor. O versículo 6 diz isso, olha só. Ele está alegre com Deus e ele diz assim, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Davi percebe que a sua mente, ela é tão pequena, meus irmãos, e capaz de esgotar o conhecimento acerca de Deus. Davi ele está feliz e maravilhado no Senhor, por saber que existe um Deus que o conhece profundamente. A propósito, eu faço uma pergunta agora para você, para nós. Será que nós percebemos o quão profundo Deus nos conhece? Será que nós conseguimos entender o valor que nós temos para Deus? Será que nós conseguimos perceber a importância que nós temos para Ele, meus irmãos? Se eu pegar uma nota de R$100 e oferecer para você, é lógico que você vai querer. Não é verdade? Por quê? Porque uma nota de R$100 é óbvio. Se bem que ela está em extinção, é mais fácil você ver 50, né? Mas se eu pegar uma nota de R$100 e oferecer a você, você vai querer. E se eu pegar essa mesma nota, amassar ela, jogar no chão, pisar, ela vai ficar toda engelhada e perguntar a você se você a quer. Você vai querer?
possivelmente você vai querer. E por quê? Porque ela não perdeu o valor. Por vezes é isso que acontece conosco. Por vezes nós estamos sujos. Por vezes nós estamos amassados, pisoteados. Por vezes nós estamos no fundo do poço, sujos. Entretanto, mesmo assim, Deus continua nos querendo. E aí talvez você possa até falar, mas Edilson, se Deus ele é onisciente, e se Deus ele nos conhece profundamente, por que Ele vai nos querer? Se nós não temos nada para oferecer, nós estamos pisados, amassados, no fundo de um poço, não temos nada para oferecer a Deus. É justamente esse o ponto, meus irmãos. Não é o que nós podemos oferecer a Deus, é justamente o que Deus fez por nós. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Antes de conhecermos a Deus, Ele já nos conhecia plenamente. Eu sou apaixonado pela carta de Pedro, e no capítulo 1, versículo 20, que diz: o Cordeiro de Deus foi conhecido antes da fundação do mundo. O que esse versículo está querendo dizer? É profundo demais. Que Deus, na sua soberana onisciência, por nos conhecer plenamente e saber que nunca teríamos condições de morrer pelos nossos pecados, nos propósitos eternos dele, antes do mundo vir a existir, Jesus já estava designado para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele é onisciente, Ele nos conhece profundamente, Ele sabe das nossas limitações e por isso, nos seus propósitos eternos, Jesus já estava designado a morrer pelos nossos pecados. Que Deus onisciente, meus irmãos. Que Deus pleno. Que Deus que nos conhece profundamente. E porque Deus nos conhece profundamente, também nós o adoramos. É por isso que Davi, ele encerra essa divisão dizendo assim: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Ele é tão profundo, elevado, que eu não posso atingir. Davi ele está reconhecendo a sua profunda limitação, olhando para o seu Deus que é intensamente eterno. Adoremos a esse Deus, meus irmãos. Adoremos ao Senhor na sua soberana onisciência, que olhemos para o seu profundo conhecimento acerca da ciência, acerca da filosofia, que olhemos para esse Deus que tem todo o controle da astronomia, da matéria, do que é visível, do que é invisível, daquilo que transcende a nossa compreensão, que nós possamos olhar para Ele e entendermos que todos os fios de cabelo da nossa cabeça, como diz em Mateus 10:30, são contados por Ele e Ele conhece plenamente. Adoremos a esse Deus que se fez homem e morreu pelos nossos pecados. Porque Deus revela os seus atributos aos nossos falhos corações. Nós aprenderemos agora, nessa segunda divisão com Davi, que o nosso Deus, Ele é onipresente. E porque Ele é onipresente, Ele nunca nos desampara. Davi, ele tem certeza que Deus não o desampara. Ele tem propriedade para falar isso. Certa vez, ele teve que deixar a sua esposa, seus filhos, a sua casa, seu trabalho, tudo para trás,
criando uma rota de fuga, sendo ajudado por Jonathan, porque Saul está querendo matar ele por inveja, porque ele soube que Deus tinha ungido Davi como futuro rei de Israel, e agora Davi deixa todo mundo para trás e passa a viver pelos desertos sozinho, sofrendo com a solidão, mas ao mesmo tempo adorando a esse Deus e percebendo que em meio à solidão ele nunca está sozinho. Ele tem propriedade para falar que Deus não nos desampara. Ele tem propriedade para dizer que o Senhor é onipresente. É por isso que aqui no verso 7, Davi começa fazendo uma declaração interessante. Na verdade, ele está fazendo duas declarações em forma de pergunta. Observe comigo o versículo 7. Ele começa falando assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Davi, ele está dizendo que não tem como se esconder de Deus. Ele está falando que é impossível fugir de Deus. Jonas não quis obedecer ao Senhor e tenta traçar uma rota de fuga, e ele precisou estar no fundo do mar, no coração do oceano, dentro de um grande peixe, para perceber que é impossível fugir do Senhor. Davi, ele está mostrando para nós que não temos como fugir do Senhor. E porque ele percebe que é impossível de fugir, ele diz no verso 8: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Essa palavra sepultura no hebraico, ela também pode ser traduzida como inferno ou mundo dos mortos. O que Davi está querendo dizer aqui? Se eu estiver no céu, Senhor, tu estarás lá. E se porventura eu descer ao mais profundo abismo, chegando ao inferno, mesmo assim tu também estarás lá, porque Deus está presente em todos os lugares. Ele é o Deus do céu, Ele é o Deus do inferno, Ele é Deus de todas as coisas. Percebo que agora Davi, ele nos leva a uma dimensão profunda também. Ele nos caminha agora para as asas da alvorada, no versículo 9, e depois ele nos transporta para a extremidade do mar. Eu vou tentar explicar esse versículo de uma maneira mais técnica, então eu vou dividir ele em duas partes. Observe comigo. Versículo 9, acompanha a primeira parte. Se eu subir com as asas da alvorada, ou seja, se eu pudesse viajar na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, em apenas um segundo eu chegaria à Lua, e tu estarias lá. Se eu viajasse na velocidade da luz, eu chegaria em 5 minutos e 30 segundos no último planeta do Sistema Solar, e mesmo assim, tu, Senhor, estarias lá. Deus está presente em todos os lugares. Aí agora, na parte B do verso, ele diz assim: e se morar na extremidade do mar, no gigantesco oceano que nos faz parecer insignificante. E aí o verso 10 diz: mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Que Deus tremendo é esse, meus irmãos, que Davi está cantando para nós. É impossível fugirmos da presença de Deus. E agora então, observe. Nos últimos 2 versículos dessa sessão, Davi, ele conclui dizendo assim: mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Como nós sabemos que Davi, ele é um poeta, um homem erudito, permita-me também recitar um trecho de uma composição de um romancista francês chamado Victor Hugo. Ele disse assim:
contemplando a beleza da luz. Certo dia, o raio do sol queria conhecer as trevas e acabou percorrendo o universo inteiro. Mas por onde ele passava, não havia trevas. E por que não havia trevas, meus irmãos? Porque por onde ele passava, as trevas desapareciam. Não foi isso que aconteceu conosco? Não foi isso que aconteceu com as nossas vidas? Nós vivíamos em trevas profundas, mas porque fomos alcançados por Cristo, agora vivemos na maravilhosa luz. Porque Cristo nos alcançou, fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí eu fico maravilhado com a composição de C.S. Lewis, pensando no Evangelho e na luz de Cristo. Ele disse: eu acredito no cristianismo, assim como eu acredito no sol. Não pelo que o sol é, mas porque através dele eu vejo todas as coisas ao meu redor. Cristo é aquele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo é aquele que conduz os nossos caminhos, iluminando as nossas direções. Cristo é aquele que clareia as nossas vidas para que nós possamos olhar para Ele, que é a luz do mundo. Davi, ele percebeu quão próximo Deus estava dele. A propósito, meus irmãos, você percebe quão próximo Deus está de você? Eu não sei se você consegue perceber quão perto Deus está, mas eu quero dizer uma coisa: apenas um motivo nos afasta da presença de Deus, e esse motivo se chama pecado. Será que os nossos pecados têm nos distanciado da presença de Deus? Será que por causa dos nossos pecados nós não estamos percebendo a presença do Senhor? Essa pergunta, ela me traz à memória a história do apóstolo Pedro. Ele negou a Jesus 3 vezes e após cometer esse pecado, ele se isolou de todas as pessoas. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7, vai dizer que o anjo do Senhor, aparecendo para aquelas irmãs, Maria, Marta, ele diz assim: avise que o Senhor vai ter um encontro com os discípulos, mas avise também a Pedro. Por quê? Porque Pedro não está mais com os discípulos. Muitas vezes o pecado nos afasta das pessoas com quem nós deveríamos estar perto. Muitas vezes o pecado envergonha os nossos corações. Muitas vezes o peso do pecado faz com que a gente fique escondidos. Embora ele estivesse escondido nesse momento, Jesus, lá no capítulo 21 de João, vai ao encontro desse pecador para restaurá-lo. E por que ele faz isso? Porque Jesus, ele não abandona aqueles que foram comprados pelo seu precioso sangue. Nós não estamos só. Ele é o Deus Emanuel que se faz presente nas nossas vidas. Talvez você esteja vivendo um momento difícil hoje. Talvez você pode até achar que Deus te abandonou. Mas eu quero dizer que isso não é verdade, meus irmãos. Nós sofremos, passamos por muitas adversidades, é fato. Mas as nossas falhas nos levam a pensar desse jeito. E eu quero dizer para vocês nesse momento, as palavras que Jesus disse após morrer e ressuscitar, tendo um encontro com os seus discípulos. Ele disse assim, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que Ele seja adorado por nós, que Ele seja exaltado.
Davi percebe que Deus nunca o abandona, por isso que ele é onipresente. E porque Deus, ele revela os seus perfeitos atributos aos nossos falhos corações, nós aprenderemos agora, nessa terceira divisão, que o nosso Deus, ele é onipotente. Nós perceberemos com Davi que Deus nos criou de forma extraordinária. Dos versículos 13 ao 18, nós acompanharemos agora. Nos versículos anteriores, nós percebemos algo interessante. Deus não nos desampara, Ele nos conhece profundamente. Primeiro, Davi, ele nos leva ao extremo das asas da alvorada, não é verdade? Para mostrar que mesmo tão distante, o Senhor estará lá conosco. Mas agora, nessa divisão, Davi, ele nos transporta para dentro do corpo humano. Davi agora nos leva para o útero de uma mulher. E nesse lugar de intimidade e profunda escuridão, é justamente aqui que Davi vai continuar a sua canção e continuando a construir os seus argumentos. Observe o verso 13. Ele diz assim, Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Definitivamente nós não somos obra do acaso. Definitivamente nós não somos frutos da teoria da evolução. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E parece engraçado, mas eu lembrei agora de uma história de Ariano Suassuna, ele falando para uma turma de magistrados, ele disse sobre a fé. E aí ele falou, é preciso ter muita fé para acreditar na teoria da evolução. Porque pensar no macaco que evoluiu para se tornar um homem, e pensar nesse macaco até chegar na 9ª sintonia de Beethoven, eu tenho que ter muita fé para acreditar nessa teoria da evolução, do que simplesmente acreditar que Deus criou os céus e a terra e Adão e Eva no jardim do Éden. Meus irmãos, Deus nos criou de forma íntima e profunda, com tanto cuidado. Versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Além de nos criar com tamanha perfeição, Davi agora faz uma declaração profunda. Mas observem que agora ele vai anteceder 3.000 anos de ciência. E no versículo 15 ele vai dizer assim, preste atenção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. A ideia de ossos aqui no hebraico é de constituição. Ou seja, para a nossa compreensão atual, a ideia é de constituição genética de DNA. Ou seja, com outras palavras, nós podemos afirmar que dentro do corpo humano tem aproximadamente 60 trilhões de células. E dentro de cada célula nós temos o DNA, onde estão gravados, computadorizados, todas as informações acerca da nossa pessoa. Cabelo, cor dos olhos, cor da pele. Ou seja, todas as informações da vida foram detalhadamente criadas pelo nosso Senhor, com tanto zelo, com tanto amor e com tanto cuidado. Perceba a continuação do texto agora, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Que Deus maravilhoso, meus irmãos.
Aqui nós percebemos que o Senhor está marcando todos os dias da nossa vida e escrevendo todos eles antes de nós existirmos. A impressão que nós temos aqui nesse momento é como se Davi estivesse querendo nos levar ao topo da beleza. A impressão que nós temos aqui nesse momento é como se Davi estivesse fazendo uma progressão para que nós contemplássemos o suprassumo da maravilha. E aí ele encerra essa sessão, versículos 17 e 18, fazendo um apanhado de tudo aquilo que foi dito até agora. E aí ele fala assim, versículo 17: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. É interessante porque Davi ele utiliza grãos de areia aqui. Faz sentido. Davi viveu a maior parte da sua vida no deserto. Ele usa elementos do seu cotidiano para expressar a grandeza do que ele está vendo com o seu coração. Se você for aqui na praia de Tambaú e pegar um punhado de areia, eu só vou fazer uma pergunta. Tente contar, você consegue? Não consegue. Com outras palavras, o que Davi está querendo dizer: Senhor, o teu conhecimento a meu respeito é muito grande. Eu não tenho como contar os pensamentos que você tem ao meu respeito. Isso é impossível. É impossível, meus irmãos, para nós contarmos os pensamentos, os planos, as direções que o Senhor tem para nós. Não sabemos, porque são muitas. Será que nós percebemos o maravilhoso, o extraordinário conhecimento que Deus tem ao nosso respeito? Será que nós conseguimos perceber quão preciosamente Deus nos criou, meus irmãos? Você consegue perceber que foi criado de forma especial? Muitas vezes a gente não valoriza a vida e ela passa tão rápido, né? Muitas vezes deixamos de agradecer e louvar ao Senhor pelo simples fato da bênção de termos nascido. E aí talvez alguns podem até dizer: mas Edilson, nascer com saúde e agradecer a Deus pela vida que você tem, porque ela é saudável, é muito fácil. Queria ver nascer doente e ter que passar por tantos problemas de saúde. Eu quero contar só uma história para vocês. Tempos atrás eu conheci a história do irmão Zapata. Ele era cego, falava muito mal, tinha o seu corpo atrofiado e vivia a maior parte do seu tempo em cima de uma cama. Ele não tinha saúde alguma, a sua saúde não era perfeita. Entretanto, ele disse assim: embora eu tenha todos esses problemas de saúde, eu me alegro em adorar ao Senhor e saber que Ele é o meu Salvador. Esse irmão, ele não teve muitos anos de vida, ele faleceu novo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos adorar o Senhor e agradecer pela vida que nós temos. A essência não está em uma vida perfeita e sem doenças. Não está. A essência da vida não está em ter uma vida perfeita. Talvez aqui muitos estejam doentes hoje. Uma coisa eu tenho certeza, todos nós já adoecemos em algum momento. A essência da vida não está num corpo perfeito. A essência da vida está em reconhecermos quem é o autor da vida, meus irmãos. Se alegrar em Deus, porque Ele nos criou de forma extraordinária,
É mais do que se contentar com o físico perfeito. Trata-se da essência da vida, meus irmãos. Vai chegar uma hora que todos nós deixaremos esse corpo. Chegará uma hora que nós partiremos dessa vida para outra. Essa vida passa muito rápida. O ponto é justamente esse: nos alegrarmos em Deus e vivermos essa vida não olhando para essa vida, mas contemplando o autor da vida que estará conosco todos os dias para sempre na eternidade. Essa vida passa muito rápida. Passa muito rápido. Davi, ele não está simplesmente olhando para a contemplação do belo que é criar o ser humano. Davi, ele está maravilhado com a criação que Deus fez, que somos nós, mas ao mesmo tempo ele pensa na vida, olhando, transportando esses limites, pensando na vida eterna. Que nós possamos adorar esse Senhor e Salvador das nossas vidas e nos alegrar nele, porque em breve eu poderei morrer e partir. Talvez eu nem vá para os Estados Unidos, pode ser que eu morra antes, não sei. Entretanto, se eu tombar hoje, eu acordarei na eternidade com o Senhor para todo sempre. Que Deus possa colocar esse desejo nos nossos corações, meus irmãos, de adorá-lo, porque Ele é o autor da vida eterna. Por fim, porque Deus ele revela os seus perfeitos atributos aos nossos falhos corações, nós aprenderemos agora que o nosso Deus ele é santo. E porque Ele é santo, Davi nos mostra que Ele trabalha nos nossos corações. A impressão que temos aqui nessa última sessão, como diz um bom nordestino, é que Davi está com sangue nos olhos. Calma, parece que está violento aqui. Parece que ele está querendo matar todo mundo. Mas só parece. Na verdade, o que Davi ele expressa nesses últimos versículos é um tremendo descontentamento santo. Perceba aqui no verso 19: quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. Por que Davi está dizendo isso? Porque esses assassinos falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Pense comigo agora, meus irmãos. Você se relacionaria com pessoas que escarnecem o Evangelho? Vamos procurar entender Davi, tá certo? Você se relacionaria com pessoas que difamam o Evangelho, falam mal do Senhor, ou até mesmo muitos grupos que existem aí fora afeminam o nosso Senhor Jesus? Como você se posiciona diante desses grupos? O que Davi faz aqui é justamente isso, meus irmãos: se posicionar contra aqueles que são inimigos de Deus. É por isso que parece que Davi está com sangue nos olhos, mas ele não está querendo matar ninguém. Pense comigo, versículo 21, ele diz assim, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Eu tenho por eles ódio implacável. Eu considero os meus inimigos. Davi não está querendo resolver nada com as suas próprias mãos. Ele não está pensando em justiça própria, ao contrário, ele está querendo que Deus exerça a sua justiça, e ele coloca isto nas mãos do Senhor. É por isso que ele fala no verso 19, a parte B: afastem-se de mim os assassinos, Senhor. Ele não quer matar ninguém. Ele simplesmente pede ao Senhor para Deus exercer a sua justiça, julgando aqueles que se voltam contra Ele, julgando aqueles que não obedecem a Ele, por outro lado o insultam.
Por isso que ele fala, eles também são meus inimigos, Senhor. E aí, em meio a essa ira santa, onde esse apologeta Davi, defendendo o Evangelho, se manifesta, nós percebemos na última parte desse capítulo um quebrantamento. Durante todo o capítulo nós percebemos Davi olhando para os céus e conversando com Deus. Mas agora, Davi ele olha para dentro de si mesmo e se quebranta em Deus. Olha o verso 23, ele fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ao olhar para dentro de si, Davi sabe que muitas coisas não agradam ao Senhor. Então ele termina essa canção em tom de oração, fazendo uma petição. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu sou tão pecador e somente Tu é capaz de ir nas áreas mais profundas do meu coração e revelar aquilo que está em oculto. Vem dentro de mim e revela o que está dentro que não Te agrada, e após revelar me quebranta, transforma a minha vida e me guia pelos caminhos que são eternos. É isso que Davi está fazendo. Você percebe, meu irmão, minha irmã, o trabalhar de Deus na sua vida? Talvez você possa dizer até que não. Alguns podem até não aceitar as adversidades da vida, mas deixa eu dizer aqui algo. Quando Deus trabalha nos nossos corações, Ele revela a sua santidade, e a sua santidade nos impulsiona a zelar pelo seu precioso nome. Davi, ele está irado com esses homens porque ele ama a Deus. E como um defensor do Evangelho, ele se posiciona por amor ao Senhor. Quando Deus trabalha nos nossos corações, meus irmãos, a sua santidade nos faz zelar pelo seu precioso nome. E aí só uma observação aqui: zelar pelo nome do Senhor não significa dizer que nós odiaremos nossos inimigos. Ao contrário, no Sermão do Monte, Jesus nos ensina a amarmos os nossos inimigos. É totalmente diferente. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Nós não podemos negar ao Senhor. Será que as pessoas com quem trabalhamos, com quem estudamos, com quem convivemos, sabem que nós somos cristãos, evangélicos e tememos ao Senhor? Ou de repente, numa piada que escarnece ao Senhor, nós ficamos em silêncio para que eles não saibam que nós somos cristãos? Nesse exato momento, irmãos espalhados pelo mundo estão perdendo as suas vidas por amor ao Evangelho. Nesse exato momento, irmãos não estão se envergonhando diante de Deus e não abandonam esse Senhor que é onisciente, onipresente, onipotente e santo. E justamente por isso eles morrem perdendo essa vida, mas acordando para sempre com o Senhor na eternidade. Nós não podemos, meus irmãos, nos envergonhar do Evangelho. Naquele dia na cruz do Calvário, o Senhor, Ele não teve vergonha de nós. Pelo contrário, naquele dia, Ele morreu por amor a todos nós. Mais uma vez eu pergunto: você percebe o trabalhar de Deus na sua vida? A santidade, meus irmãos, ela transforma os nossos corações. A santidade de Deus, ela muda as nossas atitudes e nos coloca de joelhos diante dEle para adorá-lo.
É por isso que ele termina dizendo assim: vê se em mim existe algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi está prostrado diante de Deus. Que Deus arranque, meus irmãos, minhas irmãs, dos nossos corações o que não presta, e que Ele nos faça viver em santidade por todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor conduza os nossos passos e que nós passemos a olhar para essa vida, entendendo que ela se findará e chegaremos na outra vida. E nas palavras de Davi eu encerro: que Deus possa nos dirigir pelos caminhos que são eternos. Davi estava se referindo àquele dia, aquele grande dia, onde todos nós estaremos diante do Senhor. No início da mensagem eu compartilhei que me senti pequenininho, bem insignificante ao lado de Ramon. Mas ao terminar esse salmo, eu percebo e eu entendo como Davi, ele se sentiu pequeno diante da grandeza do Senhor. E por isso ele se alegrou em Deus por saber que o seu Senhor é grande. Hoje aprendemos que Deus, Ele é onisciente. E porque Ele é onisciente, Ele nos conhece profundamente. Nós ficamos maravilhados com esse Deus que é onipresente, com esse Deus que nunca nos abandona. Nós também glorificamos ao Senhor porque Ele revelou a sua onipotência e por isso nós percebemos que Ele nos criou de forma extraordinária. Por fim, Ele revelou diante de nós o quanto Ele é santo e trabalha aos nossos corações, e por isso nós nos prostramos diante dEle. Que no nome de Jesus nós louvemos ao Senhor, nos prostremos diante dEle, daquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, o Deus que está conosco todos os dias até a sua volta. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Aplica ela aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém.